Bom dia, garotada esperta do sétimo ano. Eu sou o professor Carlos Neri, professor de História aqui do Centro de Mídias de São Paulo. E nessa manhã, que amanheceu um pouco frio, agora já está esquentando, nós iremos proporcionar a essa galera aí da rede do sétimo ano uma aula de revisão. Nós iremos trabalhar a primeira aula do primeiro bimestre, que vai contemplar essa transição da antiguidade para o mundo medieval. Também vamos desejar bom dia para os professores, guerreiros e parceiros que já estão no chatinho estimulando essa garotada esperta a continuar estudando. Nós já vamos aqui, claro, desejar um bom dia aqui para os professores que já estão conosco, professor Odacir, professor Jobel, professora Maria está sempre conosco, professor Bruno, professor Aristides, professora Jaqueline, professor Alexandre. Bom dia, parceiros! E vamos aí estimular essa garotada a ter atenção nessa aula de revisão hoje. Vamos colocar na tela o tema da aula? A formação do feudalismo, período medieval, que vai do século V até ao século XV. Nós trabalharemos a seguinte habilidade do currículo paulista: identificar e analisar diferentes formas de contato, adaptação ou exclusão entre populações em diferentes tempos e espaços. É uma habilidade geral que dá para trabalhar com diversas aulas e nós iremos inseri-la aí dentro do contexto da passagem da antiguidade para o mundo medieval. Aqui na tela já vou colocar os objetivos da aula de hoje. Compreender o conceito de processos históricos, muito importante, suas rupturas e continuidades. Analisar os processos históricos que proporcionaram a passagem da antiguidade para o mundo medieval. Compreender a formação do mundo medieval, suas diferentes formas de contato, relações sociais e formas de exclusão e adaptação, objetivos que vão contemplar aí as diversas aulas sobre o período medieval. Legal que ele está lá no repositório e você pode ir lá buscar as aulas para fazer diversas revisões, diversas releituras. Muito importante realizar esse estudo. E aí, já está aqui na lousa aquela questão disparadora que vai proporcionar aos estudantes que já vão esquentando aí os motores para poder estar aproveitando a aula de hoje. Questão disparadora. O que você se lembra sobre o período medieval da história? Lembrando que lá no sexto ano vocês aprenderam aí a introdução ao mundo medieval. Então, puxa aí da memória. O que você se lembra sobre o período medieval da história? 2 minutos, dedinho no teclado, já voltamos, participe!
Voltamos para a interação, muitos estudantes participando. Nós estamos aqui com 24 mil pessoas assistindo essa aula de história. Parabéns aí para essa garotada. Nós vamos pegar aqui a resposta que a professora Arleide trouxe da sua estudante Maria Clara, que ela vai dizer de uma forma bem completa. A Idade Média foi um longo período da história que se estendeu do século V ao século XV. Legal? Mais de 1000 anos, né? Um milênio. Seu início foi marcado pela queda do Império Romano do Ocidente em 476, né, depois de Cristo. E conforme um autor que eu gosto muito, que é George Gusdorff, ele relata que o Odoacro, líder das ordens dos povos bárbaros, destronou aí Rômulus Augustus, imperador de Roma. E o fim também da tomada de Constantinopla pelos turcos em 1453, final da Idade Média. A Maria Clara e a professora Arleide são da Escola Estadual João Portugal Tanabi, do 7º ano. Olha que legal a resposta. O professor Daniel traz aqui as respostas dos seus estudantes, afirmando aí, mostrando algumas características desse período. Castelos, ruralização, domínio da Igreja Católica, senhores feudais. E aí nós temos outras respostas enfatizando a sociedade estamental, que nós vamos ver na aula, e a professora Silvana fala do feudalismo, da peste negra, muito importante essa parte da epidemia aí para a galera estudar, e as cruzadas que nós pouco enfatizamos, né, diante dessa grandeza do mundo medieval. Mas as cruzadas foram muito importantes aí como um processo de passagem aí da Idade Média para o chamado Renascimento urbano. Legal, galerinha? Parabéns aí pelas respostas de vocês. Vamos aqui já na lousa trocar a tela para nós estudarmos esse infográfico. E nós vamos nos deter um pouco mais no infográfico para que nós possamos compreender esse período. Então, se liga aí, galerinha. Aqui está o período da história que nós estamos estudando. Então, do surgimento do homem à origem das primeiras civilizações. Estão lembrados, lá no 6º ano, vocês estudaram os sumérios com sua escrita cuneiforme. Vocês estudaram os egípcios com a sua linguagem simbólica. Vocês estudaram os babilônios. Vocês estudaram os hebreus. Vocês estudaram os persas, os gregos. Então, a história antiga, nós vamos aí trabalhar desde a pré-história do surgimento do homem até a origem aí das primeiras civilizações aí no Oriente Próximo, começando lá no sul da Mesopotâmia, com os sumérios, né, com os códigos de ética daquela época, o código de Hammurabi e tantas outras características que vão formar aí a história das civilizações, que é a segunda etapa dentro dessa cronologia que nós estudamos, das primeiras civilizações até a queda de Roma no ano 476, nós temos a história das civilizações, das grandes civilizações. Professor de história aqui, j'adore esse conteúdo da história das civilizações. E a partir daí, da queda do Império Romano, nós vamos ter uma profunda, galerinha, uma profunda transformação aí no mundo europeu. As características da cultura, da visão de mundo, tudo vai começar a mudar. Vamos voltar lá para o infográfico? Então, da queda de Roma até a formação das monarquias, né? Principalmente aí Portugal e Espanha, nós vamos ter a história medieval. Essa história, esse período que durou mais de um milênio. E aí, como a galerinha colocou no chat, nós vamos ter como formação aí do período medieval a criação do Sacro Império Romano Germânico, iremos ver, formação desse sistema feudal,
formação de uma sociedade estamental e uma mentalidade mais teocêntrica, voltado mais para a teologia, para a fé. Como vocês colocaram muito bem aqui no chat, é um período onde a fé cristã católica ela irá ter um predomínio na sociedade. E aí, com o movimento de passagem aí da alta Idade Média para a baixa Idade Média, nós teremos as cruzadas, o surgimento da burguesia, as grandes navegações e a reforma protestante, que são temas de aulas aí que nós estamos desenvolvendo ao longo desse bimestre. Então, nós vamos estudar esse período medieval, como era a característica desse período, como as pessoas viviam, qual era a realidade dessas pessoas. Para a galerinha do 7º ano, parece que é até um pouco distante, né? Na verdade, é muito distante. Mas nós temos documentos históricos que nos mostram um pouco aí da vida do homem europeu aí no período da história que nós conhecemos didaticamente como período medieval. Vamos então ler um texto na tela. Galerinha, preste atenção aí no texto. A Idade Média corresponde a um período da história europeia entre o século V e século XV. Professor, tinha história no outro lado do mundo? Claro, nós vamos ter os asiáticos, nós vamos ter os povos pré-colombianos, então nós temos o continente africano também com muita mobilidade, então não é só na Europa, né, que nós vamos viver esse período. Em vários lugares do mundo tem movimentos, troca de culturas, muito legal. A primeira metade desse período foi marcada por violência, muitos colocaram aqui no chat, e diferentes conflitos entre os romanos, que ainda resistiam, os povos germânicos, que os romanos chamavam de bárbaros, vinques, húngaros, eslavos e árabes. Enquanto o Império Romano do Ocidente estava perdendo a sua força e se fragmentando, se dividindo, aumentava o processo de ruralização. Então, aquela glória do Império Romano, as belas estradas construídas pelos romanos para a passagem do imperador, para a passagem das tropas que garantiam a Pax Romana, nós vamos ter um forte processo de ruralização em boa parte do território da Europa. Então, o mato vai começar a crescer, as árvores vão começar a crescer, a terra vai ficar aí razoável para o plantio e muitos vão procurar os campos, até mesmo como uma forma de proteção, já que muita violência vai existir nessa primeira fase aí da Idade Média. Nesse momento, grande parte da população migrou para o campo à procura de proteção, abrigo e subsistência. Em meio a esse clima de insegurança e desordem, as pessoas criaram formas de sobrevivência, fortificaram espaços, construíram muralhas, assimilaram costumes e valores e estabeleceram regras e laços sociais. Entre o século V e X, em grande parte da Europa, criaram uma lógica de interdependência social, né? Ali a questão da sociedade estamental, dando origem a novas formas de organização política e econômica, que entre o século IX e XII foi construído em cima dessas bases o sistema feudal. Legal, galera? Então, esse texto ele está nos mostrando como que a sociedade feudal ela vai se organizando. E nós começaremos a observar aí quais são essas características principais desse período. Então, caneta na mão, caderno, olho na tela, preste bem atenção na próxima tela. Bom, essa é a estrutura
da sociedade feudal. Eu olhei bem rapidinho aqui no chat, professora Maria Inês está falando da situação de exclusão social. Teremos algumas aulas voltado a isso. Gente, muita exclusão social, mas muita mesmo, né? Quem era pobre era muito pobre mesmo nesse período. Então, na tela, nós vamos ter representativamente, é sempre que os professores usam esse símbolo da pirâmide para poder explicar a organização da sociedade medieval. Tá? Lembrando que esse termo, né, idade medieval, período medievo, né, lá no meio, transição, ele foi cunhado, construído, desenvolvido lá pelos renascentistas, que não gostavam muito do período medieval, não. Né? Eles achavam que era um período de pouco crescimento cultural, muito pouco desenvolvimento, mas nós veremos isso lá na última aula sobre renascimento cultural. Então, nós temos lá na ponta da pirâmide, bem pequenininho, quem? O clero. Quem é o clero? Os que oram, os que rezam, a igreja. Aí nós teremos o alto clero, né? Bispos, cardeais, o próprio Papa, e o baixo clero, né? Os padres que atendiam a população ali nas suas paróquias. Então, é uma classe privilegiada, até mesmo mais privilegiada que os nobres, porque eles detinham o conhecimento. Né? A maioria dos nobres, muitos não liam e nem escreviam, mas o conhecimento estava aí nas grandes bibliotecas católicas. Então, o clero, desde o baixo clero até o alto clero, o conhecimento que se adquire dentro da igreja é um conhecimento bastante elevado. Então, nós teremos depois, um pouquinho maior aí na pirâmide, os nobres da espada, aqueles que lutam, né? E a maioria da população são de servos, né? Os que trabalham. Como a professora Maria Inês colocou, a grande massa da população europeia desse período eram de pessoas simples, de camponeses, de pessoas que trabalhavam nas terras e que eram, de certa forma, explorados aí pelos dois estamentos, que era o nobre e o clero. E para a gente terminar aí essa parte ilustrativa, é muito difícil para alguém lá da base da pirâmide, lá de baixo mesmo, ascender, né, socialmente nesse período, embora fosse possível, mas muito difícil. Legal? Olha a pirâmide aí atrás do professor. Vamos trocar a tela e vamos ver alguma dessas características? Preste atenção, galerinha. Então, vamos lá. O que nós já estudamos aí nesses slides. Divisão da sociedade em 3 estamentos, né? Aqueles que oram, aqueles que lutam e aqueles que trabalham. O clero, os nobres e o povão. A economia agora vai ser agrária, então a tecnologia nesse momento será tecnologia para a produção de instrumentos para o campo. Okay? Estamos vivendo aí um período de ruralização. As relações de suzerania e vassalagem. Muito importante esses dois termos que vocês podem aí grifar na organização que vocês estão fazendo no caderno. Porque o suzerano é um senhor feudal. Né? O feudo é aquela porção de terra onde está o castelo. Então, o suzerano é o grande senhor feudal. E os vassalos são nobres, menores, com terras menores, e que acabam aí por um ritual de fidelidade, jurando fidelidade ao suzerano. Então, era muito comum você chegar numa taberna aí no mundo medieval, uma espécie de hospedaria, e alguém te perguntar quem que você defende, né? Qual é a sua bandeira, qual é o nobre que você luta, por quem você luta. Então, porque havia essa relação aí do grande senhor feudal e de outros nobres, né? Que tinham a proteção do grande senhor feudal e dominavam aí muito as terras. Legal?
Vamos lá, então, descentralização do poder. Vou olhar aqui na lousa para o professor ler melhor. Está ficando um veinho e aí não enxerga direito. Por que descentralização do poder? Porque não tem um rei poderoso governando. Cada lugar da Europa é marcado por terras e nessas terras tem um senhor feudal. Então, se você tem aí uma carroça de batata e você quer trocar por algumas galinhas, num outro feudo, muitas vezes, nesse caminhar, você tinha que pagar impostos para poder entrar no outro feudo. Que dificuldade, não é verdade? Então, vamos voltar aí na tela. Temos também a educação restrita aos clérigos, como eu falei para vocês, né? Somente os candidatos, né, a clérigo, a padre, bispo, cardeal, é que possuíam aí uma formação muito boa. Então, nessa próxima tela, nós vamos mostrar um tipo de governo que se levantou nessa época, né? O professor colocou aqui, professor Francisco, batata só depois de 1498. É verdade, prof. O professor aqui só usou como uma ilustração aí do escambo, né? Das trocas de produtos, né? Bem legal a observação do prof. Francisco. Então, aqui nesse território aí francês, se levantou um outro império, que foi aquilo que nós lemos no começo, o Sacro Império Romano e germânico, né? A mistura, né, de romano e germânico. O grande rei aí desse período, o grande imperador, foi o Carlos Magno, que foi um rei que, por mais que ele não tivesse leitura, não lia, né, as mãos machucadas pela guerra e pela espada, ele construiu uma grande biblioteca e chamou sábios de todo o mundo. Então, era um imperador que gostava de estudar. Após a morte do imperador Carlos Magno, os seus reinos foram divididos entre os seus filhos. E aí começou a prática de doação de terra, né? Os nobres, herdeiros de Carlos Magno, se tornaram aí donos de grandes terras, construíram palácios. Lembrando que o palácio não é simplesmente uma casa. O palácio é um centro administrativo. Então, e servia, claro, como proteção devido aí às grandes batalhas que existiam aí nesse período. Então, aí nesse território francês, surgiu um novo império, né? O Sacro Império Romano Germânico. Então, quem que era aí o todo-poderoso desse período? O imperador Carlos Magno. Foi através dele, daí a divisão aí das suas posses, que deu-se início aí a essa feudalização do mundo medieval. E aí nós temos, para encerrar a aula, que já está acabando, essa ilustração bem legal aí do que seria um feudo. Olha o castelo lá atrás, que bonito, né? Mas na frente, olha os pobres trabalhando. Você vai ter ao fundo da imagem o arqueiro, né? Treinando aí a flecha, e o camponês arando a terra. Legal? Olha só, essa é uma imagem bem representativa aí do que seria, né, essa realidade do mundo medieval. Temos uma atividade para fazer, não vai dar tempo. Tire print da tela para você resolver essa atividade depois com mais calma, porque é bem legal, ok? E aí nós vamos ter a figura do cavaleiro medieval, né? Nosso último slide de hoje, né? Um período medieval, a cavalaria tornou-se uma instituição feudal, né? Esses cavaleiros estavam ligados aos senhores, mediante julgamento de fidelidade. Então, olha aí os cavaleiros medievais. Galerinha, a aula de hoje está no fim. É muito pouco tempo, nós sintetizamos aí esse período medieval. É claro que não é suficiente, continue estudando, continue lendo, continue anotando, criando os mapas mentais divertidos, organizados, porque existe
muito conteúdo dentro desse período medieval. Já aproveita a oportunidade para mandar um abraço aí para a equipe que está fazendo a pós-graduação em África e suas diásporas pela Universidade Federal de São Paulo, equipe muito legal, muito bom conhecer a África. E nesse final de aula eu já vou a orientar a galerinha a fazer as atividades e mandar essas atividades aqui para o CMSP para nós colocarmos na tela para você brilhar. Não deixe de avaliar a aula de hoje, continue estudando durante o dia, nossa aula está no fim. Galerinha, tchau, até a próxima aula.